Você tenta respirar, mas o ar não obedece. A fumaça queimando os pulmões da alma, o chão se abre como uma ferida viva e gritos sobem das profundezas como um trovão de agonia. Isto não é um pesadelo, é o primeiro minuto depois da morte. Jesus, o Cordeiro Manso, não silenciou diante do inferno. Ao contrário, ele falou mais sobre esse abismo do que sobre o céu. Por quê? Porque ele viu e quis que nós soubéssemos. Neste vídeo, você vai atravessar o limiar da eternidade e descobrir, segundo a palavra de Deus, o que realmente acontece nos primeiros 60 segundos no inferno. Sem metáforas, sem alívios, apenas a verdade que muitos evitam pregar. E ao final, sua alma jamais verá a vida da mesma forma. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 25. Imagine a cena. O quarto está silencioso, o corpo está imóvel, mas a alma está em queda. Uma queda sem chão, sem retorno, sem som, exceto pelos gritos que não vêm da boca, mas das entranhas do espírito. No instante em que os olhos se fecham para este mundo, outros olhos se abrem em outra realidade, mais densa, mais escura, mais real. Uma fumaça viva invade o ar. Ela não sufoca os pulmões, mas sufoca a esperança. O calor é insuportável, mas não queima como o fogo natural. Ele penetra a consciência, ele consome o tempo. E então a alma entende. Isso não é um sonho, não é alucinação, é o início da eternidade, sem Deus. Jesus não deixou dúvidas sobre esse destino. Ele o descreveu com uma clareza que muitos hoje preferem ignorar. Lançá-lo-ão nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 30. No primeiro minuto não há tribunal nem voz de julgamento, porque o juízo já foi selado no último suspiro. O inferno não começa com gritos alheios. Começa com o silêncio cortante da ausência de Deus. É uma escuridão que pensa, uma solidão que sente, um fogo que ouve e responde. A alma percebe que tudo o que tinha, até mesmo o ar para um último suspiro, foi um dom gratuito. E agora não há retorno. Há ruídos, sons de tormento, outros gritando nomes, pedindo por segundos que nunca virão. Você não vê corpos, mas sente presenças. Não há carne, mas há dor. Não há olhos, mas há visão. Tudo que os sentidos conheciam agora está deformado, mas não anulado. No primeiro minuto, cada célula espiritual da alma grita por misericórdia. Mas o tempo da misericórdia já passou. O calor se mistura com o pavor. A queda não termina. O tempo, já morto, não oferece sequência, apenas permanência. A alma tenta se lembrar da última frase dita, da última oportunidade rejeitada, do último convite ignorado. E é nesse momento que o desespero começa a fazer seu verdadeiro trabalho. Não o de ferir, mas o de revelar. Cada instante da vida aparece diante da alma como uma espada, não para cortar, mas para acusar. É o primeiro minuto no inferno. Não há dor maior do que a do reconhecimento. E se esse minuto começasse hoje? Você estaria pronto para suportá-lo? Não há apagão da memória. A morte do corpo não apaga a alma, desperta. No segundo minuto da eternidade, a consciência se acende como uma fogueira que não consome lenha, mas consome o próprio ser. Tudo está lá. Cada pensamento oculto, cada palavra murmurada no escuro, cada olhar indiferente ao bem, cada passo afastando-se de Deus. Tudo vem à tona, sem defesa, sem véus, sem desculpas. É quando a alma descobre que o inferno não começa com fogo, mas com lucidez. Um saber que queima, uma verdade que não pode ser desfeita.
Jesus contou sobre um homem rico que, ao morrer, não foi para o céu nem para o sono, mas para o tormento consciente. Estando no inferno, em meio aos tormentos, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 23. A primeira dor não é física, é a dor de ver e entender, de lembrar de cada vez em que a verdade foi anunciada e rejeitada. A alma não pode esquecer que tinha tempo, que ouviu o Evangelho, que viu o Cristo crucificado e que decidiu dia após dia adiar. Agora, esse adiamento se tornou eterno. A mente se transforma em um espelho inquebrável, refletindo tudo o que foi feito e tudo o que poderia ter sido. É como estar dentro da própria história, mas sem o poder de mudá-la. Ver o pai que orou, a mãe que chorou, o amigo que avisou e lembrar da risada que você deu, do desprezo que cultivou, da indiferença que pareceu tão razoável. Na época, nada dói mais do que o que poderia ter sido. A alma chora, mas não há lágrimas, soluça, mas não há alívio, tenta fugir de si, mas agora está presa em si para sempre. Há um tipo de fogo que não vem de fora, mas de dentro. É o fogo do arrependimento, sem esperança. E então a alma grita, não por salvação, mas por esquecimento. Mas no inferno ninguém esquece. Ali, a eternidade é uma sala onde os erros da alma gritam com voz própria, ecoando como fantasmas sem descanso. Não há inferno mais profundo do que uma memória sem redenção. Se sua alma fosse revelada agora, o que ela mostraria? Você conseguiria suportar o que já viveu e o que deixou de viver? No inferno, a alma tem corpo, não um corpo de carne, mas um corpo de dor. Cada parte desse novo ser foi moldada para sentir e jamais parar de sentir. Não há anestesia, não há pausa. O que no mundo chamamos de insuportável, ali se torna o estado natural. A alma se percebe como um vaso, mas um vaso feito para conter tormento, como se todo o seu interior fosse forrado de espinhos ardentes. Cada pensamento é uma língua de fogo. Cada lembrança é uma agulha flamejante. Não há um segundo de alívio, nem sequer a ilusão de que vai passar. Jesus foi claro ao descrever essa dimensão do castigo, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 48. O corpo da alma sente. Sente sede, mas não há água, nem mesmo uma gota. Sente peso, mas não pode deitar. Sente o desejo de fugir do próprio tormento, mas o tormento está dentro. É como uma prisão que se veste como pele. Na parábola do homem rico e Lázaro, o condenado suplica por uma gota de água na ponta do dedo. Uma gota, mas nem isso lhe é concedido. A alma geme com gemidos que não saem pela boca, porque no inferno a dor não precisa de som para ser absoluta. Cada fibra espiritual arde, mas não queima. Cada impulso de alívio é frustrado por mais uma onda de agonia. E mesmo em meio ao horror, não há desmaio. O sofrimento não permite apagar. Ali, o corpo da alma está sempre desperto, sempre lúcido, sempre exposto. É como um altar de juízo onde o próprio condenado é a oferta e o fogo eterno. O tormento não é aleatório, ele tem peso, medida, intensidade. É como se cada grau da dor refletisse a gravidade do pecado que foi cometido, ignorado, banalizado. Cada ofensa contra a santidade de Deus agora pesa como brasas acesas sobre a alma. E o que antes era apenas um hábito ou uma fraqueza, agora se revela como ferida mortal. Mas não há mais como curar. O inferno não destrói, ele conserva a alma na dor, conserva o corpo espiritual na sensação, conserva a lembrança viva do que se rejeitou, a cruz. Não há destruição, há manutenção, para que o castigo seja eterno e justo. Você já parou para imaginar como seria ter um corpo que só existe para sentir dor?
E se este corpo já estiver sendo moldado pelas suas escolhas de hoje? Há um momento em que a dor do fogo se mistura com algo ainda mais insuportável: a ausência de Deus. No inferno, a maior agonia não é o calor, mas o frio da separação eterna. É como se todo o universo gritasse silenciosamente: Deus não está aqui. Não há vestígios de bondade. Não há lembrança de paz. Não há sopro de misericórdia. A alma sente, com horror, que está sozinha. Absolutamente sozinha. Jesus descreveu este exílio espiritual com palavras que ferem mais do que o fogo. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 12. Trevas exteriores, ou seja, para fora de tudo que Deus habita. Longe do abraço, longe da luz, longe do nome. Então a alma entende, tarde demais, que tudo o que era belo, bom, suave e vivo na vida vinha de Deus. A brisa, o pão, o sorriso de uma criança, a música que emocionava, o nascer do sol, a esperança ao acordar. No inferno, tudo isso desaparece. E a alma percebe que não era autossuficiente, nunca foi. Ela respirava Deus e não sabia. Agora, sem a presença dele, ela respira vazio. No mundo, até o mais pecador ainda sentia ecos da bondade divina. Mesmo na angústia, havia consolo. Mesmo na culpa, havia perdão. Mesmo no desespero, havia a possibilidade de orar. Mas ali, não. O inferno é o lugar onde Deus se cala para sempre. A alma tenta rezar, mas não há resposta. Ela clama, mas não há eco. Ela se arrasta, mas não há chão. Ela grita, mas não há quem ouça. A ausência da presença de Deus é o maior tormento já concebido. É como se o espírito sentisse saudade de algo que rejeitou. E essa saudade vira uma ferida que sangra eternamente, sem cicatrizar, sem cessar. Não é apenas o castigo do corpo, é o castigo da alma, que sabe que foi criada para Deus e agora vive eternamente fora dele. É como um peixe lançado fora da água, não há vida. Mas ao contrário do peixe, a alma não morre. Ela continua sem viver. Você consegue imaginar a eternidade sem Deus? Sem luz, sem perdão, sem amor? Você já se perguntou o que realmente sustenta sua alma agora, neste exato instante? No inferno, não se está sozinho, mas a presença dos outros não consola. Ao contrário, ela amplifica o desespero. A alma recém-chegada começa a perceber sons ao redor. São vozes humanas, gritos profundos, gemidos intermináveis. Não em línguas compreensíveis, mas em lamentos universais. Lamentos de bilhões de almas, todas em tormento, todas presas, todas conscientes, mas não há comunhão. Ali não existe solidariedade. Cada grito é uma ilha, cada sofrimento é pessoal, intransferível. E ao mesmo tempo, a dor alheia invade o espírito, multiplicando o próprio horror. Não há nomes, não há identidade. A única coisa que une essas multidões é a separação de Deus. E no meio dessa multidão, em agonia, surgem outros gritos, mais escuros, mais perversos. Demônios, espíritos caídos, aqueles que antes seduziam com palavras suaves, agora rugem como carrascos. Eles não governam o inferno, eles também são prisioneiros, mas prisioneiros armados. Carrascos que atormentam não por justiça, mas por ódio. Jesus foi categórico ao declarar o propósito final deste lugar. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 41. O inferno não foi feito para o ser humano, mas os que rejeitam a Deus acabam participando do mesmo destino daqueles que primeiro se rebelaram. E os demônios, esses seres de trevas, zombam. Eles sabem que a alma chegou por escolha. Ela não foi empurrada. Ela caminhou até ali, dia após dia, decisão após decisão.
com pequenas concessões, com pecados disfarçados de prazeres, com desculpas bem formuladas. Agora, os enganadores se tornam os torturadores. E a alma entende, foi enganada por quem a odeia. Seguiu o conselho do inimigo, desprezou o aviso do amigo e caiu. Mas não há ódio maior do que o que vem dos demônios. Eles odeiam a imagem de Deus em cada alma humana, e mesmo no inferno, essa imagem não se apaga totalmente. Ela é corrompida, distorcida, mas ainda existe, e por isso é ainda mais odiada. Cada grito de um demônio é uma maldição. Cada toque é uma ferida espiritual. Cada olhar é uma nova culpa. Não há paz, nem trégua, nem intervalo. E no meio da multidão, cada alma sente como se estivesse sozinha, porque o inferno é uma multidão de solidões. Quem você está seguindo? A voz que hoje te atrai será a mesma que amanhã te atormentará? No inferno, o tempo morre. Não há relógios, não há sol, não há noite nem manhã. Há apenas, sempre, um eterno agora. A alma, acostumada à espera, à contagem, à esperança de mudança, entra em colapso diante da eternidade estática, porque aqui nada melhora, nada evolui, nada cessa. 1000 anos se tornam um segundo, e um segundo, milênios. A mente tenta medir, escapar, projetar, mas o tempo, que era um amigo na terra, torna-se um carrasco no abismo. A alma começa a perceber que o inferno é o lugar onde o tempo não apenas para, ele é retirado. Foi o próprio Cristo quem revelou essa prisão sem fim. E a fumaça do tormento dele sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Nem de dia, nem de noite, sem repouso. O texto sagrado não poderia ser mais claro. Na terra, até os piores dias têm fim. Até a maior dor cede ao sono. Mas no inferno não existe sono. Não há interrupção. É como se cada segundo gritasse, para sempre. A alma, então, começa a suplicar não por alívio, mas por fim. Por aniquilação, por esquecimento, por não existência. Mas a eternidade é o espaço reservado para os que são imagem de Deus. E essa imagem, ainda que caída, é imortal. Deus soprou eternidade no homem. E agora, essa eternidade se manifesta separada dele. Não há suicídio espiritual, não há fuga, não há lapsos de consciência. A alma está presa, não em grades, mas em si mesma. Ela caminha, se é que se pode chamar de caminhar, num deserto sem direção. Nada muda, nada acontece. Não há estações, não há ritmo. O que existe é um looping de agonia. Uma repetição interminável de pensamentos, dores, memórias. Como se a alma estivesse presa num único minuto, mas consciente de que aquilo jamais vai passar. No inferno, o tempo não cura, ele condena. E mesmo assim, mesmo nessa eternidade cruel, a alma lembra que um dia teve oportunidade. Um dia teve tempo. Um dia foi chamada e desperdiçou. Hoje, você ainda tem tempo. Agora, o céu ainda está aberto. Mas e se o tempo que você está vivendo for o último suspiro da misericórdia? Nem todos que chegam ao inferno o fazem com ódio declarado a Deus. Muitos chegam surpresos. Sim, surpresos. Eles não se consideravam maus. Frequentavam igrejas, falavam de Deus, faziam caridade. Alguns até pregavam, cantavam, ensinavam, mas agora estão aqui, nas trevas exteriores, gritando, sem entender, com os olhos arregalados de pavor espiritual. São os que ouviram o Evangelho, mas nunca permitiram que ele queimasse por dentro. Os que vestiram a fé como um manto social, mas nunca se despiram diante do crucificado. Os que diziam Senhor, Senhor com os lábios, mas viviam como se ele não os visse. Jesus nos advertiu diretamente sobre isso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. É o grito dos surpresos, dos religiosos perdidos, dos crentes sem conversão. Ali estão também os que zombaram da fé, mas morreram dizendo: Deus é bom, vai me entender. Os que viveram como se o inferno fosse exagero, os que diziam: o importante é ter um bom coração. Agora sabem, não basta parecer justo, não basta ter boa intenção, não basta saber versículos ou pertencer a uma igreja. A alma diante do juiz não apresenta currículo, ela exala a verdade. E se a verdade for a ausência de Cristo, então resta apenas separação. E mais terrível ainda, alguns no inferno realmente acreditavam que estavam salvos. Tinham segurança, tinham paz emocional, mas era falsa, baseada em obras humanas, em comparações com os outros, em um Deus fabricado na própria imagem. Esses são os mais angustiados, porque não só perderam o céu, perderam também a ilusão. Foram enganados e se deixaram enganar. E ao olhar em volta, reconhecem outros rostos, pessoas que, como eles, se achavam seguras. Pessoas que um dia diziam: não julgue, Deus conhece meu coração. Agora, sabem que Deus sempre conheceu, e esse foi o problema. Eles ouviram o chamado, mas nunca responderam com arrependimento sincero. Tinham religião, mas não tinham Cristo vivo. E você, tem certeza de que conhece Jesus? Ou só conhece coisas sobre Ele? Seu coração pertence a Ele ou apenas sua rotina? Não há mentira mais eficaz do que aquela que diz: ainda há tempo. É o sussurro preferido do inimigo. E ele o repete com paciência diabólica, dia após dia, ano após ano. Você vai mudar. Só mais uma fase. Um dia você se entrega. Depois você se acerta com Deus. Mas o inferno está cheio de almas que ouviram esse sussurro e acreditaram. Elas não negaram a fé. Elas apenas adiaram. Postergaram o arrependimento verdadeiro, adiaram o corte do pecado, empurraram a cruz para um amanhã que nunca chegou. Agora estão eternamente presas no que poderia ter sido. Vivem o tormento da frase inacabada, da promessa quebrada, da conversão adiada. A Escritura é direta e afiada. É decretado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Uma vez, sem repetição, sem segunda chamada. A alma no inferno percebe que o tempo era um dom e que o adiamento foi o maior desprezo à misericórdia, porque Deus bate à porta, mas não força a entrada. Ele chama com amor, mas a resposta deve vir agora. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas almas gritam agora, lembrando da missa em que foram tocadas e não mudaram, da pregação que as comoveu e que foi esquecida, daquela conversa com alguém de fé que riram ou ignoraram. No inferno, cada oportunidade desperdiçada se transforma em agulha. Cada amanhã negado se torna espinho. Cada chance rejeitada vira sentença. E o mais cruel, muitos estavam quase salvos. Tinham luz, tinham acesso à verdade, tinham o Espírito batendo, soprando, cercando, mas estavam ocupados demais, com trabalho, com vícios, com distrações, com mágoas, viviam como se fossem eternos aqui. E agora são eternos, longe de Deus. O diabo não precisa tirar sua fé, basta te convencer a adiá-la. E ele usa tudo para isso. Relativismo, entretenimento, decepções com religiosos, desilusões da vida, prazeres rápidos. Ele não precisa te levar ao pecado mais obscuro. Ele só precisa que você não se arrependa hoje. No inferno, as almas vivem num lamento contínuo. Eu quase fui salvo. Eu quase obedeci. Eu quase entreguei tudo. Mas quase é o mesmo que nada. E você?
Tem certeza de que está vivendo o hoje com a eternidade diante dos olhos? Ou tem acreditado na mentira mais perigosa do inferno? Depois eu resolvo. A alma no inferno não pode alegar surpresa diante da sentença. Ela sabe, ela sempre soube. Porque o evangelho foi anunciado. A cruz foi levantada diante de todos os olhos. E agora, diante do fogo eterno, a alma reconhece. Ela mesma fez a escolha, não com palavras explícitas, mas com a vida, com a indiferença, com cada vez que ignorou o apelo divino. Deus não condena por prazer. Ele adverte, ele espera, ele chora, mas ele é justo. A palavra de Deus afirma com clareza inquestionável. Está decretado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não há ciclo, não há retorno, não há purgatório para os que rejeitaram a graça até o fim. Há uma só vida, uma só morte e um juízo eterno. A alma perdida percebe que não há tribunal físico, não há julgamento com perguntas. O próprio estado da alma já é a sentença. Porque quem vive sem Cristo morre sem Cristo. E quem morre sem Cristo está separado dele para sempre. A única porta que existia era a cruz. E ela foi oferecida, mas desprezada. Jesus não é um símbolo religioso. Ele é o próprio caminho, a única escada entre a terra e o céu. Foi o próprio Filho de Deus quem declarou: Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Esse todo o que nele crê não é um sentimento vago, é entrega, é renúncia, é obediência, é conversão real. A alma que aceitou essa verdade com todo o coração, mesmo que tenha lutado, caído, chorado, foi salva, porque reconheceu o próprio abismo e clamou. Mas quem rejeitou, preferindo seguir o próprio caminho, agora vê o verdadeiro destino desse caminho. E a dor maior é saber que houve uma escolha. A cruz estava lá, o sangue foi derramado, a graça foi oferecida. Mas a alma preferiu manter o controle, confiar em si, amar mais o mundo do que o Pai. Agora não há nada que possa ser feito, porque a escolha já foi feita. E a eternidade apenas revela o que o coração decidiu no tempo. Você já fez essa escolha com toda a alma? Sua fé é entrega ou apenas ideia? Se hoje fosse o fim, seu destino estaria selado com Cristo ou contra Ele. A alma que grita no inferno não é mais ouvida, mas aqui, agora, sua alma ainda pode clamar, porque Cristo, o justo, desceu ao mais profundo para resgatar quem o invoca. Ele atravessou as trevas, calou o inferno com seu sangue e abriu pela cruz o único caminho para escapar da condenação eterna. Neste exato instante, você está diante do mesmo Cristo que foi negado por tantos, mas que ainda estende a mesma mão perfurada, para você. A pergunta não é se o inferno existe. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Não se trata de religião, não se trata de tradição, trata-se da sua alma, do seu destino eterno. Você foi criado para a luz, mas precisa escolher agora. O tempo da misericórdia ainda pulsa. Mas por quanto tempo? Há um clamor que sobe da terra até o céu. Não é o clamor dos rituais, é o clamor do arrependido. E se você sente o coração ferido por esta palavra, então há esperança. Se há dor, há espaço para cura. Se há temor, há espaço para fé. Jesus não deseja que nenhuma alma se perca, mas a salvação é decisão. Convertei-vos e vivei. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Não deixe para depois. Não confie em um mais tarde que talvez nunca venha. Ore agora. Feche os olhos e clame. Diga com sinceridade: Senhor Jesus, eu não quero me perder. Eu te aceito.
Eu te entrego minha vida. Salva-me. Ele ouvirá. Ele sempre ouve os que o buscam com coração quebrantado. E se esta palavra tocou sua alma, não guarde isso só para você. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho. Deixe nos comentários: Jesus, salva-me antes que seja tarde. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade, antes que seja tarde demais. E se esta palavra tocou você e sente gratidão, considere apoiar este apostolado com o botão Valeu Demais. Ele aparece logo abaixo do vídeo como um coração com cifrão. Se não enxergar de imediato, clique no menu de 3 pontinhos. E você o encontrará lá. Cada oferta, pequena ou grande, ajuda a levar esta luz a outras almas sedentas. O inferno é real, mas a salvação também é, e ela tem um nome: Jesus Cristo.